Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Amém? Fico feliz de ver cada rosto aqui presente para louvar a Deus, adorar ao Senhor. É uma alegria sempre quando nós podemos nos reunir no nome de Cristo para adorá-lo. Amém? Essa noite eu creio que o Senhor preparou algo muito especial para nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós daremos sequência ao estudo da carta de Hebreus. E hoje é culto de Santa Ceia também. Então, estou feliz que nós vamos terminar o capítulo 7, com a graça de Deus, e que nós vamos poder ceiar juntos. Vamos todos lá? Sim? Capítulo 7. Amém? Amém. Queridos, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, o tema é Jesus o grande sumo sacerdote. O capítulo 7 é um capítulo especial, porque fala do sacerdócio de Cristo, especificamente. Bom te ver, Tati. E isso é muito maravilhoso, e eu estou feliz que a gente vai concluir o capítulo 7 essa noite. O versículo-chave da carta é Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Como é bom viver pela fé, não é? Quando você vive pela fé, não importam as circunstâncias. Amém? Quando você vive pela fé, não importa o que os olhos veem, né? Ou mesmo o que o coração sente. Quando você anda pela fé, não importa as circunstâncias, não importa nada. Não importa o que está escrito. Amém? Quando nós andamos pela fé, irmãos, só importa uma coisa: o que está escrito. Amém? Então é por isso que nós amamos a palavra de Deus, como o André pontuou no início do culto. O Senhor exaltou a sua palavra e o seu próprio nome acima de todas as coisas. Amém? Como anda em segurança aqueles que confiam na palavra de Deus, não é? Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Muito bem, queridos. Então, na semana passada nós aprendemos que Deus substituiu o sacerdócio arônico pelo de Melquisedeque, correto? Que é eterno e é exercido pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa noite nós vamos estudar um pouco mais sobre o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, que significa que é eterno. E nós vamos aprender hoje sobre a imutabilidade e perfeição de Jesus Cristo como nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Imutabilidade, ele não muda. Louvado seja o Senhor por essa segurança, não é? E ele é perfeito. O que mais nós queremos, né? Não precisamos de mais nada. E essa é a conclusão do texto de hoje, do estudo de hoje. Então nós estamos diante de um texto maravilhoso. Eu oro que o Senhor abra teu coração, abra seu entendimento, para que você possa ser grandemente abençoado e absorver tudo que o Senhor tem para você essa noite. Vamos ler juntos Hebreus 7, do versículo 20 ao 28. Diz assim: e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Senhor, eu oro que o Senhor me capacite a comunicar a tua palavra, ó Deus, que fala por si só, que é poderosa, Senhor, que sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Senhor, nós clamamos nessa hora, Senhor, fala conosco, Senhor, nos dá entendimento, nos dá fome e sede, que verdadeiramente possamos nos desligar de toda e qualquer preocupação, ansiedade, curiosidade. Senhor, nos dá um coração somente para Ti, nos dá uma mente somente para Ti, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz e sermos transformados de dentro para fora, Senhor. Queremos sair daqui, Deus, felizes, Te amando mais, ó Deus, por uma razão maior do que qualquer outra, Senhor. Porque o Senhor proveu um sacerdote perfeito para nós, Senhor. E nós somos tão agradecidos por isso, Senhor. Então nos ajuda, Deus, a ouvir Tua voz, Senhor. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Tema da mensagem de hoje: Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Bom, nós vimos que todos os sacerdotes, no Antigo Testamento, Levítico, segundo o sacerdócio levítico, eles serviram a Deus, apesar de suas falhas, mas que o próprio Deus tinha isso como algo temporário e não permanente. Nós vimos que o próprio Deus, Ele institui um sacerdócio eterno, permanente, no seu próprio Filho, o Messias. E Ele acaba com o sacerdócio levítico, com a necessidade do sacerdócio levítico. E para provar essa verdade, o autor de Hebreus, ele nos dá alguns argumentos. Primeiro, histórico, quando ele mostra lá que Abraão ofereceu os dízimos a Melquisedeque, E antes da lei, a lei obrigava, os dízimos do povo aos sacerdotes levíticos. Abraão, antes de todo o sacerdócio, de toda a lei, ele oferece a Melquisedeque. E ali nós vemos que Melquisedeque é superior ao sacerdócio arônico, E ele oferece, vamos acrescentar, voluntariamente, Não porque uma lei o obrigava, mas de coração. E isso torna tudo mais poderoso, Isso torna tudo muito maior. Então nós vimos o argumento histórico, nós vimos o argumento doutrinário a semana passada. Nós vimos que pela palavra de Deus, o Senhor, Ele muda a lei, Ele, através de Cristo que cumpre toda a lei, a antiga aliança, ela não tem mais validade, porque na antiga aliança nós vamos ver isso. O homem quebrou a sua parte. Não, a antiga aliança ela não teve seu efeito para salvar o homem. A lei, ela é boa, justa e santa, mas só mostra que o homem é pecador e está condenado. Ela não salva o homem. E é por essa razão que Jesus ele é o autor da nova aliança. Ele é a própria aliança, que é baseada no seu sangue. Ele cumpre toda a lei. E é isso que nós vamos ver hoje. Porque ele cumpre toda a lei e ele é o nosso representante. Essa nova aliança é maior do que a primeira. Amém? Porque nessa nova aliança nós não temos o risco de estragá-la. Porque agora o nosso representante, Jesus, Ele cumpriu a nossa parte. Amém? Fica feliz com isso? Amém. Então louve a Deus, Porque quando a gente entende isso, a gente dá um pulo da cadeira, A gente dá um glória a Deus de verdade. Porque nós entendemos o que Jesus fez naquela cruz por nós. E o terceiro argumento é o cristão, na verdade ele é o argumento prático, Porque o antigo sacerdócio, o homem morria e era um bom, um mal, ou seja,
era falho, ele era imperfeito. E é por essa razão que em Jesus o sacerdócio, ele é perfeito, porque ele vive para sempre, né? Nós aprendemos que ele vive pelo poder de uma vida indestrutível e ele é perfeito. Então, é de um sacerdote, ou melhor, de um sumo sacerdote assim que nós precisávamos, como o texto nos fala. Amém? Então é isso, queridos. Vamos lá. Só relembrando, né? Por que que Deus teve que mudar esse sacerdócio, tá? Só para você se sintonizar. Primeiro, porque tanto o sacerdócio quanto a lei eram imperfeitos para o propósito divino da salvação. A lei não salva. Os sacerdotes levíticos, eles não eram perfeitos, eles não podiam nos ajudar nesse propósito de nos tornar melhores ou dignos do céu. Segundo, porque sendo imperfeitos, o sacerdócio e a lei não poderiam continuar para sempre. Eles eram imperfeitos, eles falharam no propósito da salvação. Terceiro, porque o juramento de Deus não pode ser quebrado. E Deus jurou um sacerdócio eterno e perfeito. E quarto, porque sendo homens, os sacerdotes morrem, né? E é por isso que em Jesus, que vive para sempre, nós temos um sacerdote que nos representa eternamente com perfeição diante do Pai. Louvado seja o Senhor por tudo isso, irmãos. Agora você está, creio que preparado, vamos lá, Hebreus 7, versículos 20 e 21. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então o autor enfatiza o fato de Deus, o próprio Deus, ter instituído a Jesus, o Cristo, o Messias, como esse novo sacerdote eterno, para sempre. E quando Deus institui, né, ele declara isso, está lá no Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem levítica. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o Senhor faz esse juramento, e primeiro, se Deus fala, já está falado, certo? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando Deus fala, e porque Ele não tem alguém maior, Ele jura, significa que, olha, presta atenção nisso, né? E receba isso com toda a fé e toda a segurança. Porque é o próprio Deus que está falando e que jura por o seu próprio nome. Deus jurou que nós temos um sacerdote perfeito, que nos representa com perfeição diante do trono da graça de Deus. E hoje é um culto de ceia, como é importante lembrar disso, né? Que nós não temos alguém que nos represente diante de Deus falho, que pode ter pecado, que pode não estar nos representando perfeitamente diante de Deus, que pode estragar todo, né, o perdão de Deus para nós. Imagina, o sumo sacerdote que entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele caía lá, tinha que ser puxado por uma corda. Então, irmãos, quando nós lemos que o Senhor Deus, né, Ele diz sobre o Senhor que Ele é o sacerdote para sempre, significa que esse sacerdote, nós não temos risco nenhum com ele, nós não corremos risco nenhum de sermos mal representados ou de por acaso deixarmos de receber o perdão de Deus. Amém? Você se alegra com isso, irmãos? Amém. Eu também me alegro muito por tanta bondade de Deus. Então, ele faz isso com juramento e ele diz que ele não se arrependerá. Salmo 110, 4 fala que ele não se arrependerá. Significa que ele não vai voltar atrás. Jesus é o nosso representante para sempre. E Deus disse, com juramento, eu não vou voltar atrás. De outra forma, você não vai correr mais risco algum. Se sua fé está em Cristo, se você se aproximou de Deus por meio de Cristo, a porta das ovelhas, né? A ressurreição e a vida, o bom pastor. Se você se aproximou de Deus em Cristo, você está bem representado.
Você tem um sacerdote para sempre. E louvado seja o Senhor, que é perfeito. Louvado seja o Senhor por isso. E não para por aí. Bom, então a gente entende que os outros sacerdotes, os sumos sacerdotes, que vinha da família de Arão, eles eram homens, eles eram pecadores, eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmo, eles muitas vezes falharam, erraram, e isso não era bom, isso não podia ser permanente, isso não tinha como durar, não tinha como continuar. Deus proveu algo melhor para nós. Jesus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote por causa do seu caráter impecável, por causa da sua obra na cruz, que foi perfeita para nos garantir justiça e perdão dos pecados. E ele se tornou sacerdote para sempre, segundo a palavra do próprio Deus, que foi feita sob juramento do próprio Deus. Tá bom? Então não perca isso. Versículo 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Quando nós lemos no versículo 22 que Jesus se tornou por causa disso que a gente acabou de ler, a garantia de uma aliança superior, a palavra garantia significa fiador, significa aquela pessoa que assume o compromisso em nome do outro, né? Muitas casas para serem alugadas precisa de um fiador, né? Muitos negócios para acontecer precisam de alguém que segure a bronca, né? No caso de alguma coisa dar ruim, tem alguém ali para salvar, né? Para garantir o acordo. O acordo está salvo por causa do fiador, né? O negócio não está perdido por causa do fiador. Não é esse o sentido? Não é esse o entendimento? Então é isso que o texto está nos falando. Jesus, ele se tornou a garantia de uma aliança superior. Louvado seja o Senhor. Porque ele foi constituído, esse sumo sacerdote perfeito por parte de Deus, o Pai. Ele se tornou para nós uma garantia, um fiador. Nessa nova aliança, nesse novo acordo de Deus com os homens em Cristo, ele é o fiador. Ele fala para nós, agora a gente não tem o que temer mais. Na primeira aliança, o homem falhou. O mediador era Moisés, pobre Moisés. Recebeu além tábuas de pedra, era o máximo que ele podia fazer, e entregar para o povo. Mas agora o nosso mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sacerdote eterno, por ordem de Melquisedeque, perfeito. E ele se torna então esse fiador. Ele cumpriu a lei. E agora ele nos representa diante do trono de Deus. E nós vamos aprender com profundidade o que significa ser representado por Jesus. E ele garante que esse novo acordo não vai dar ruim para nós, porque ele cumpriu por completo e com perfeição. Tá bom, querido? Ele nos garante, ele nos salva. Ele salva esse acordo entre Deus e o homem agora. Ele é o Salvador. Ele empenhou a própria vida e o próprio sangue por esse acordo. Não é lindo isso, irmãos? É maravilhoso isso, né? Ele se tornou por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Então, não tem comparação entre a nova e eterna aliança com a aliança antiga. Quando a gente fala de aliança, é acordo, né? O acordo antigo, ele foi quebrado, não tinha jeito. Mas na nova aliança, um novo acordo, nós estamos assegurados, nós estamos salvos por causa de Jesus Cristo. E alguns exemplos na Bíblia onde essa palavra aparece, nós vemos lá no Antigo Testamento, em Gênesis 43, quando Judá fala para o pai dele, para Israel, Jacó, ele fala assim, ó pai, como garantia, né, que Benjamim vai voltar, eu empenho a minha própria vida, né? Então essa palavra de um fiador, alguém que assegura pela vida do outro. E em Filemão também aparece, quando Paulo ele fala para Filemão a respeito do escravo fujão, Onésimo, e ele fala, o que ele custou, o que ele roubou, o que ele fez, eu assumo a bronca, né? Pode pôr na minha conta, eu acerto com você, você não vai ser prejudicado em nada, né? Então é esse o sentido, né? Jesus, ele chamou toda
a responsabilidade das nossas culpas, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas para si. Toda a nossa dívida que era contra nós, Jesus assumiu. Louvado seja o Senhor. E é por isso que ele se tornou a garantia de uma aliança superior à primeira. Então ele garante isso, né, não só pela parte de ser Deus, mas principalmente da parte como homem, né? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele cumpriu com perfeição e como homem, ele cumpriu a nossa parte. E isso torna tudo mais poderoso, né? A palavra aliança é interessante, se você olhar na origem da palavra, no grego, não é uma palavra aqui que aparece como uma aliança qualquer, um acordo. Um acordo qualquer, né, seria a palavrinha sintetênico, mas a palavra que aparece é o diateque. Isso quer dizer o quê? Que o diateque é uma garantia, é uma aliança, um acordo, mais no sentido de um testamento, última vontade. Por que o autor usou isso? Ele fez questão de usar uma palavra que expressasse um acordo no sentido de um testamento que foi deixado, e não tanto no sentido de um acordo entre duas partes. Porque o acordo entre duas partes, os dois falam seus termos. Nesse acordo aqui, Deus ele dita a vontade dele. Então, o acordo, Deus ditou as regras. Está falado. Amém? Deus ditou as regras, está falado. E Jesus Cristo fez com perfeição tudo o que foi pedido. Ele cumpriu, ele pagou. E é por isso que nós podemos ter a segurança plena, né, de que nós somos perdoados e salvos em Jesus Cristo. Tudo bem? Está dando para entender isso? Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Deus, ele estabelece as suas regras e cumpre perfeitamente. Então, até agora, nós vimos que o sacerdócio e a lei, eles eram imperfeitos. Nós vimos que, porque eram imperfeitos, não podiam continuar para sempre. Nós vimos que Deus jurou essa nova ordem sacerdotal, né, que foi estabelecida em Cristo. E agora, o último motivo, né, que esse sacerdócio é perfeito. Vamos ler os versículos 23 e 25. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio deles aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tem muita coisa aqui, né? Muito rico isso. Primeiro, no versículo 23, ele fala aquilo que a gente já viu. Como homens, os sumos sacerdotes morriam. Então, era alguma coisa que não era muito, não havia uma garantia muito boa para o povo de Deus, né? Ter um representante que ia morrer. 24. Mas, visto que Jesus vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente, ou seja, agora nós não temos mais esse risco, né? Nós temos um sumo sacerdote eterno. E aí no 25 ele conclui: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Sabe o que quer dizer definitivamente? Para sempre. Definitivamente. Completamente. Sabe o que é completamente? Duas coisas. Não importa o estado do pecador, Jesus tem poder para salvar qualquer um. E o mais importante, quando diz que o Senhor salva definitivamente, é que não há volta. Jesus salva definitivamente. Isso é bom, não é? Você não corre mais risco quando você conhece Jesus.
como seu Senhor e Salvador pessoal, verdadeiramente, você não corre mais riscos. A palavra do Senhor é que você é salvo definitivamente, completamente para sempre. E Ele salva aqueles, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Vejam que Ele salva definitivamente, mas o meio para ser salvo é por meio dele. Todos que se aproximam de Deus por meio dele. Isso é importante porque deixa claro que não dá, essa promessa não é para qualquer um, né? Que simplesmente creia na parede, no bode, na vaca, no rato como Deus. Não. Aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo. Confessar Jesus, crer em Jesus, se submeter a Jesus, reconhecer a autoridade de Jesus é fundamental. É fundamental. Não dá para clamar a si essa bênção fora de Cristo. Não dá para clamar a si essa bênção se eu não me submeto a Cristo. Não dá para clamar a si a bênção dessa salvação definitiva se a minha vida não estiver entregue completamente às mãos de Cristo. Amém? Pois Ele vive sempre para interceder por eles. Então, olha só, que lindo isso. Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele nos representa diante de Deus. Você repara que todas as religiões têm um sumo sacerdote, né? Tem alguém que intercede pelo povo diante de Deus, né? Mas Jesus, Ele lança fora todos os sumos sacerdotes quando nós lemos que Ele é eterno e os outros morrem. Vocês estão entendendo? Isso não serve só para o judeu. Isso serve para qualquer religião. Isso serve para qualquer um, a qualquer época, a qualquer geração, em qualquer momento da história, em qualquer civilização. Nenhum sumo sacerdote se compara a Jesus Cristo. Nenhum sumo sacerdote é capaz de fazer por nós o que só Jesus fez e só Jesus faz. Vocês compreendem isso? Então, a necessidade de alguém apelar por você, de alguém representar você, de alguém receber suas orações, é inútil, não vale de nada, cai por terra diante do sumo sacerdote Jesus Cristo, porque Ele é perfeito para sempre. Amém, queridos? Cai por terra, nenhum homem pode te representar diante de Deus, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma placa, ninguém pode te representar diante de Deus. Só Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é a garantia dessa aliança superior. Amém? E diz ainda que Ele vive para sempre para interceder por nós. Que tremendo, né? Sabia que ainda que ninguém ore por você, Jesus ora por você. Jesus intercede por nós. E você não pensa que Jesus está falando toda hora lá, pedindo ao Pai, apelando ao Pai, como se o Pai estivesse bravo e pudesse mudar de ideia. Não, eles têm a mesma mente, o mesmo coração, estão em acordo completamente. Jesus intercede por nós, isso fala da representatividade que nós ganhamos em Cristo diante de Deus. Ele intercede por nós, que é como um advogado, né? Que tem o direito de te representar judicialmente, né? E aí ele pode falar por você, né? E aí ele pode apelar por você, ele pode fazer petição, né, por você. Jesus Cristo é esse advogado. Jesus Cristo é o nosso representante. A presença eterna de Jesus como sumo sacerdote à direita do Pai diz tudo. Significa que nós estamos representados, bem representados, perfeitamente representados, completamente representados para sempre.
Então você não corre o risco de, o advogado esqueceu de levar os papéis, o advogado enviou para a comarca errada, o advogado não soube me representar, né? O advogado falou besteira. Não. Jesus, como sumo sacerdote, ele permanece eternamente à destra do Pai em nosso favor, nos representando. Você está sendo representado hoje, você que crê em Jesus, diante de Deus. Isso significa que não há mais acusações que possam permanecer contra você. Você está entendendo isso? Porque Jesus, ele leva as marcas do preço que foi pago por todos os seus pecados. Passado, presente e futuro. O que pode permanecer contra você diante do justo juiz? Quando Jesus é o teu sumo sacerdote. Quando Jesus é o teu advogado. Nada pode permanecer ou se sustentar contra a tua vida. Tudo cai por terra. Não é tremendo isso, irmãos? Isso é maravilhoso, queridos. Ele intercede por nós, porque Ele nos representa no céu diante do Pai. E essa ideia de para sempre significa para sempre como um servo. Isso quebra o nosso coração. Jesus, Ele nos serve. A gente não tem como pagar esse advogado, desculpa. A gente não merece um advogado como esse. Se ele está lá fazendo isso por nós, irmãos, não há nada que a gente possa fazer para merecer, né? Mas é porque Ele escolheu nos servir para sempre. E isso deve quebrar o nosso coração, irmãos, porque quem sou eu, ó Deus? Se Jesus assume uma posição servil, eterna, pela minha vida, Ele é digno de cada respirar meu. Irmãos, não há nada que a gente possa fazer para Deus que possa pagar isso. E longe de nós tentarmos, não é? Mas longe de nós também ter um coração endurecido, arrogante, diante de um Deus tão humilde, diante de um Deus tão gentil, não é? De um Deus tão servo, tão amoroso. Amém, igreja? Isso deve mudar a nossa perspectiva, né? Isso tem que mudar, né? A nossa perspectiva. Amém? E é daí que vem essa natureza imutável de Jesus. Esse estar para sempre significa que não muda, é imutável. Então nós não corremos mais o risco de ter um sacerdote ruim, né? Ou alguém que não nos represente tão bem, né? Ele é imutável, ele não muda, né? Isso é para nos assegurar, isso é para acalmar o nosso coração, isso é para trazer alegria para o nosso coração. Né? O Senhor, Ele é digno de exultação por essa razão, irmãos. Ele é digno de exultação, não importa as circunstâncias. Ele é digno de exultação. Você tem que estar sempre louvando a Deus, pulando de alegria, se regozijando, porque Ele é digno. Ele é digno. Por essa natureza imutável, Ele é digno. Por tanto amor que nos demonstra, pelo modo que nos serve, pela certeza que Ele nos garante de vida eterna. Ele é digno de toda exultação. Amém? Isso é incrível. Que segurança Ele nos dá. Um comentarista bíblico chamado Morris, ele falou o seguinte: o verbo salvar é usado absolutamente, o que significa que Cristo salvará no sentido mais abrangente. Ele salva de tudo o que a humanidade precisa ser salva. Interessante. E, queridos, eu oro que você seja fortalecido, né, por essa verdade, né, seja fortalecido por essa palavra, né, que a tua gratidão, o teu amor e a tua resposta ao amor de Deus seja ainda mais plena, né, ainda maior, em nome de Jesus Cristo. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo nos fala desse ministério de intercessão,
E há um exemplo em Lucas capítulo 22, quando Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, o Satanás tá pedindo para te peneirar. E Jesus fala: mas eu roguei ao Pai, eu intercedi em favor de você, para que você se fortaleça. E quando ficar forte, ajuda os teus irmãos, né? Fortalece teus irmãos. Então isso demonstra o que significa isso. Toda tentativa de Satanás contra nós, ela cai por terra, ela é frustrada por causa de Jesus intercedendo por nós, nos representando diante de Deus, né? Sendo a nossa garantia, a nossa segurança. E isso é muito bom, não é, meus irmãos? Né? Você pode saber que o Senhor intercede, nos fortalece, está sempre pronto para nos servir e nos ajudar. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se você está passando por ataques, né? Às vezes vem uns ataques na mente, né? Às vezes vem uns ataques do nada. E é incrível. Essas semanas têm sido terríveis. Não sei se para você, mas para mim tem sido assim, um ataque depois do outro. Até na terça-feira eu ia falar finalmente com a diretora da escola, que nós estamos indo, né, fazer a peça. E no dia 25, depois a gente vai falar mais disso, tá? No dia 25 nós temos aí, vamos falar sobre o amor de Cristo nessa escola. E então, mas aconteceu um acidente bem na minha frente, do nada, assim. Da primeira vez eu fiquei bem mal, né? Doente, aí a gente transferiu, na segunda vez um acidente acontece. Eu falei assim, pensei na hora, falei, caramba, por pouco, né? Foi mesmo questão de segundos, né? Não ter sido o meu carro ter sido atingido. E eu pensei na hora, falei assim, Deus, eu acredito que o Senhor só está querendo que eu entenda que estamos debaixo de uma guerra espiritual tremenda. Então, como a gente reage? A gente ora mais, né? Se a gente já deve ver em oração, se o Senhor nos revela algo, nos mostra algo, a gente tem que orar mais ainda, né? E foi o entendimento que eu tive. Eu falei, Senhor, eu quero clamar muito mais, né? Porque realmente não dá para pensar que isso é por acaso, né? Pura coincidência. Bom, mas nós conseguimos, pela graça de Deus, as portas estão abertas para nós. Isso é um milagre, irmãos, isso é um milagre. Então nós vamos aproveitar ao máximo, em nome de Jesus, tá? Bom, mas o que eu quero dizer com os ataques, irmãos, é que se você está passando por ataques espirituais, você pode contar com Jesus como seu intercessor. Você pode contar com a força que vem do Senhor e ser fortalecido, né? Ser fortalecido no homem interior com a força que vem do Senhor. Amém? Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Muito bem, irmãos. Avançando. Versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Quando fala separado dos pecadores, não que ele não tenha relacionamento com os pecadores. Jesus, onde ele estava, os pecadores, ele sempre estava rodeado de pecadores, né? Não é nesse sentido, é que ele ministrava aos pecadores sem se contaminar com o pecado, né? É como aquela garça no canal, né? Que está lá, uma imundícia, né? Mas as penas branquinhas, né? Não pega, né? A sujeira não pega. Assim somos nós revestidos, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos nesse mundo caído, né? Cheio do pecado, mas não precisamos nos contaminar com o pecado. E é por isso que podemos amar o pecador, abraçar o pecador e falar do amor de Deus para o pecador. Amém, queridos? É o mesmo poder, é o mesmo Espírito que habitava em Cristo, habita em nós hoje. Louvado seja o Senhor. Então nós precisávamos de um sumo sacerdote igual a esse, que é santo, inculpável, puro, exaltado e cheio de compaixão e misericórdia. Então é de um sumo sacerdote igual a esse que nós precisamos. Isso significa que ele é o sumo sacerdote adequado, né, para nós pecadores. Isso jamais poderia acontecer com outro sumo sacerdote, não é? Só Jesus Cristo pode ser perfeito dessa forma.
Irmãos, nós estamos sujeitos a pecar e falhar, né, várias vezes num dia só. Mas que diferença faz saber que você tem um advogado junto ao trono da graça de Deus, que te representa dessa maneira, né? Faz toda a diferença, né? Eu quero ler 2 versículos, né? Nós não precisamos mais pecar, porque antes nós pecávamos porque não tinha o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós éramos escravos, mas nós somos libertos em Cristo. E hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos dá o entendimento do que é certo e errado, né, do que é bom ou mal. E não só isso, o entendimento, nos dá o poder para dizer não. Antes você não tinha poder para falar não, hoje você tem, né? Isso faz toda a diferença. Mas ainda que você fraqueje e você caia em pecado, você tem um advogado junto ao trono de Deus. 1 João 2, versículos 1 e 2 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Deus não quer que você peque, porque o pecado significa que nós estamos deixando de experimentar o melhor de Deus. O pecado, ele sempre machuca, né? Deus fala não para que a gente não se machuque, né? Com um pai de amor, ele não quer que a gente se machuque. Mas ainda que se a gente se machucar, nós temos o intercessor junto a Deus, né? O justo, que pode perdoar os nossos pecados. Em 1 João, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, nós lemos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então é isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, a conclusão desse capítulo ela é óbvia. É de um sumo sacerdote assim que nós precisávamos, né? Não de outro, mas desse. Perfeito assim, né? Completo assim. Louvado seja Jesus. Versículo 27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Vejam que tremendo, irmãos. Jesus, ele não só tem a necessidade de oferecer sacrifícios para ele, porque ele não é homem, ele não para pecar. Ele não é um sumo sacerdote segundo a ordem levítica, que é falho, que é humano, que peca. Então, ele não tem essa necessidade de oferecer sacrifícios para si mesmo. Mas o que ele fez no lugar disso? Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício em favor de todos nós. Você percebe a diferença? Ele não sacrifica um animal, mas ele se sacrificou uma vez por todas em nosso favor. Tremendo. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele perfeito, mas ele é o sacrifício perfeito. Amém. Pode louvar Deus, irmãos, ele é digno. Ele é digno, ele é digno. Não tem palavras para dizer o que Jesus é. O pregador inglês, Spurgeon, ele disse o seguinte: isso torna o sacrifício de Cristo tão abençoado e glorioso. Eles arrastavam os novilhos e levavam as ovelhas até o altar, amarravam os bezerros com cordas, mesmo com cordas ao chifre do altar. Mas não foi assim com Cristo. Com o Cristo de Deus, ninguém o obrigou a morrer. Ele deu sua vida voluntariamente, pois tinha o poder de dá-la e tomá-la novamente. Glória a Deus, né? Os novilhos e as ovelhas eram arrastadas contra a vontade dele, eles tinham que ser amarrados para morrer. Mas o nosso sacrifício perfeito, ele voluntariamente se doou, ele se deu, ele quis morrer no nosso lugar. Irmãos, como isso é poderoso. Versículo 28, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens
que tem fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei, Deus deu esse juramento depois da lei. Ele revogou a lei quando ele instituiu Jesus Cristo como sacerdote para sempre. Ele disse, esse juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, queridos? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo, vamos admirá-lo, vamos contemplá-lo, vamos bendizê-lo, magnificá-lo. Não há palavras para dizer o quanto Ele é digno do nosso louvor, do nosso coração, da nossa vida. Vamos fazer isso, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Queremos nesse momento, Senhor, agradecer ao Senhor por ser o nosso sumo sacerdote perfeito, Senhor, e por ser o sacrifício perfeito, aquele que foi capaz de aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas uma vez por todas, Senhor. Tudo que o sangue de touros e bodes não foi capaz de fazer, o sangue do Filho perfeito de Deus fez por nós. Nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, apagou os nossos pecados para sempre, Senhor. Tua palavra fala que, assim como dista o ocidente do oriente, os nossos pecados foram lançados para longe de nós. Nunca se encontrarão. Senhor, a Tua palavra fala que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Senhor, nada pode fazer isso a não ser o sangue de Cristo. Nada pode, Senhor, nada poderia mudar as nossas vidas. Nada poderia nos fazer, nos tornar aceitos por Deus, perdoados por Deus, amados por Deus, filhos de Deus, cidadãos celestiais, se não fosse o sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome essa noite. Nós queremos, Senhor, declarar que tu és o Senhor das nossas vidas. Eu oro, Senhor, que se alguém nos ouve, alguém está aqui, Deus, que ainda não tem Jesus como Senhor, como Salvador, como esse Deus que salva, que nos salva por completo, que nos salva definitivamente. Deus, eu oro que hoje entregue o coração para Ti. Senhor, se existe algum filho pródigo, ó Deus, que se desviou dos Teus caminhos, que hoje haja quebrantamento e reconciliação em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos nós, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esquecer de Te glorificar, de Te dar toda a honra e toda a glória que Te é devida, porque não existe sumo sacerdote igual ao Senhor. Não nos deixa viver, ó Deus, separado de Ti. Não nos deixa viver para nós mesmos, Senhor. Queremos viver para os Teus propósitos, para os Teus planos, Senhor. Ó Deus, Seus caminhos são maiores que os nossos, Senhor. Senhor, nós só somos satisfeitos em Cristo Jesus, Senhor. Não há satisfação fora do Senhor. Meu Deus, eu clamo que haja conversão essa noite. Eu oro que haja retorno ao Senhor essa noite. Eu oro que haja confissão de pecados essa noite. Arrependimento, Senhor. Eu oro, Deus, que uma nova vida, Senhor, Deus, surja em cada coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que suba como aroma suave, Senhor. Que o Senhor se alegre, Deus, com o Teu povo, Senhor. Queremos alinhar nosso coração com o Teu, Senhor. Queremos, ó Deus, entregar as preocupações, os medos, as dúvidas, Deus, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, Senhor. Queremos deixar no Teu altar aos Teus pés, Senhor. Queremos olhar só para Ti, ser consumidos pelo Teu olhar, Senhor. Nos enche, Senhor. É aos Teus pés que melhor podemos contemplar a Tua face, Senhor. Ó Jesus, Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, Senhor. Consagramos a Ti, Deus, esse cálice e esse pão, Senhor, que nós vamos dividir, Deus.
O pão representando o teu corpo que foi repartido por nós e o cálice representando o sangue puro e inocente do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, que removeu para sempre os nossos pecados, Senhor, que cravou naquela cruz toda a sentença que nos era contrária, todo o mandamento que nós quebramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a te louvar, a te adorar, a te bendizer de todo o coração, Senhor. De todo o coração, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. É tudo sobre Jesus, Deus. Se existe condenação em alguma mente, algum coração, que o Senhor remova agora em nome de Jesus. Senhor, nada importa, Deus. Quando nós estamos diante do Senhor, tudo cai por terra, Senhor. Tudo vira passado. Em Ti tudo se faz novo, Senhor. Como é precioso renovar os nossos votos contigo. Como é precioso lembrar que essa nova aliança é baseada no Teu sangue, no Teu sacrifício, Senhor, na Tua obra, Senhor. Que a nossa parte é crer, é não abrir mão, é confiar, Deus, de todo o coração. E nós queremos fazer isso de novo essa noite, Deus, em nome de Jesus. Salva, cura e liberta, Deus, enquanto ceiamos e celebramos a Tua vida, a Tua morte e ressurreição, Deus, em nome de Jesus. Amém.